Como falar sobre sexo com os filhos. Eu sou a psicóloga Fabiana Frade e ajudo você a destravar isso. Como falar sobre sexo com os filhos? Primeiro passo. Isso é desconfortável para você? Para você é difícil falar sobre o assunto? Como que é a sua vida sexual? Se você está bem resolvido ou bem resolvida sexualmente, já é o primeiro passo para conseguir ter uma conversa com seus filhos. Primeiro você tem que resolver isso em você, destravar isso dentro de você, para que você consiga ter uma conversa leve, porque precisa ser leve, não é para trazer termos técnicos para conversar com os filhos, não. Porque o primeiro passo é esse, você se destrava. Segundo passo, como é a sua comunicação com os seus filhos? Se vocês já conseguem conversar com seus filhos sobre outros assuntos, vocês vão tirar de letra esse. Porque parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Faz um resgate da sua adolescência. Como que os seus pais conversaram com você com relação a isso? Se você não teve essa conversa com os seus pais, como você buscou essas informações? A primeira vez que você ouviu falar sobre sexo, foi com os amigos da mesma idade? Foi na escola? Onde que você descobriu sobre sexo? Vendo revista escondida? Não sei qual é a idade da pessoa que está me assistindo, né? Antes tinham revistas, vídeos, né? Que muitas vezes as crianças tinham acesso. Como foi a sua descoberta? Dependendo da sua descoberta, você pode ter travas ou não. E dependendo da sua descoberta, você pode ter pelo menos uma noção de como isso é fácil ou difícil para um adolescente. Quando os pais querem conversar com o adolescente também fica preocupado. Essa preocupação não é só dos pais. Eles não se sentem confortáveis também. Foi como eu falei, depende muito da relação que você tem com eles. Se vocês têm uma relação saudável, amigável, onde vocês podem conversar sobre tudo, essa conversa fica mais fácil. Então, primeiro, cuide de você. Você está bem resolvido? Você vai conseguir resolver. Se você não estiver bem resolvido, isso pode travar no meio da conversa. Porque pode ser que o seu filho ou sua filha traga uma questão que te incomoda, entendeu? Então, você precisa estar bem para isso e preparado. Essa comunicação com os filhos, ela deveria acontecer na infância, mas eu entendo que muitos pais só conversam sobre isso na adolescência. Mas isso é perigoso, porque se você não conversa com uma criança sobre sexo, usando a linguagem dessa criança, né? Quando eu falo sobre sexo, é sobre a educação sexual. Né? Saber que as pessoas não podem tocar nele, que ele não pode tocar nas pessoas, aquele básico que nós falamos para as crianças se protegerem de abusos. Se você já teve essa conversa com a criança, ele já vai ser um adolescente um pouco mais antenado a esse assunto. Aí o diálogo entre vocês fica mais fácil. Uma forma fácil também de dialogar é quando a escola começa a mostrar sobre as partes do corpo humano, introduzir esse ensinamento na escola. Aí os pais podem usar o gancho para conversar sobre isso em casa. Tem a escola como apoio também. E pode até conversar com a escola, né? Algumas escolas, todas as escolas, na verdade, deveriam ter essa educação sexual, mas eu entendo que isso ainda é um assunto polêmico. Alguns pais não são a favor disso, mas isso evitaria muitos problemas, evitaria muitos abusos e ajudaria muito os pais. Porque os pais têm dificuldade para falar no assunto. Se passou pela infância, não conversei com os meus filhos na infância, estou no momento da adolescência. Também é hora de conversar. Mesmo que tenha falado na infância, não é para deixar lá, tem que trazer na adolescência. Mesmo porque você vai usar a linguagem da idade e da maturidade do seu filho. São assuntos diferentes. Então, aí é que está a questão. Você precisa primeiro pensar como eu vou abordar o assunto, o que eu vou falar, né? O próximo passo é esse. É você pensar qual o momento que eu vou conversar, né? Um dia tem que ser um dia tranquilo, um dia que vocês não tenham compromissos,
para que dê tempo do seu filho também tirar dúvida e de você ter uma conversa ali tranquila. Traga um acolhimento, prepara o ambiente para essa conversa. Né? Prepara ali umas coisinhas para vocês comerem, né? Enquanto vocês conversam, porque o diálogo ele tem que fluir de forma leve e ele deve acontecer a qualquer momento. Não vai ser uma única conversa. E você precisa deixar isso claro para o seu filho e para sua filha, que não é a única conversa, deixando uma porta aberta para que eles venham falar com você a qualquer momento depois desse diálogo. Ou que vocês em algum momento conversem sobre isso, né? Precisa trazer os valores da família também, trazer alguns assuntos como relacionamento saudável. Não é só falar do sexo em si, é trazer também como se relacionar de forma saudável, sobre preservativos, levar no médico para saber se está tudo bem, começar a ter ali os primeiros cuidados com higiene, os cuidados com a saúde, né? Introduzir também todo esse assunto de segurança, não só o sexo em si, né? E deixar aberto para que os seus filhos conversem com você sempre, sempre que tiver dúvida. Eles precisam se sentir seguros, né, com você. Então o ideal é começar cedo. Se não começou cedo, conversa na adolescência, mas tenha todos esses todo esse diálogo, esse preparo, né, para o diálogo, respeitando a idade, a maturidade, a linguagem de cada um, deixar assim um ambiente bem aberto para esse assunto, né, manter o foco, né, também nessas questões que nós sabemos que tem aí fora, que é o medo de muitos pais, né? O tipo de pessoa que seu filho ou sua filha vai se envolver, né? Como que vai ser essa relação, né? Trabalhar isso, né? E se nessa conversa você perceber que os seus filhos são filhos inseguros, ou que tem alguma trava nesse sentido, leva para um acompanhamento psicológico, né, para ajudá-los nisso. E os pais também podem pedir orientação psicológica para personalizar essa conversa, né? Porque aqui eu estou falando com várias famílias, né? Utilize nessa conversa também recursos visuais, se quiser. Alguma revista educativa, um vídeo educativo, normalmente torna ali um pouco mais fácil o acesso para os filhos, né? E estude antes de conversar com seus filhos, né? Leia alguma coisa, assista, né? Os vídeos que falam sobre sexo na internet não são só pornográficos, eles são educativos, né? Tem muita informação aí fora. Então você precisa lidar com isso primeiro. Lide você com isso primeiro dentro de você, para depois você trazer isso para os seus filhos, né? E falar sobre tudo. Abra o diálogo sobre isso. Comunique-se com os seus filhos sobre todos os assuntos. Faz um teste, começa com um assunto leve. Junta ali a família para uma conversa, mas não é falar assim, gente, hoje nós vamos ter uma conversa sobre... Não, não é isso. Faz o ambiente acontecer. Traz leveza para esse ambiente. Agora, se a comunicação com seus filhos for tão crítica a ponto de vocês não conseguirem sentar para ter um diálogo, vocês precisam cuidar disso. Ou de forma individual, ou através de terapia familiar. Porque a falta de comunicação, ela fecha todas as portas. E você não vai saber quem é seu filho longe de você. Você não vai saber quem são as pessoas que andam com os seus filhos. Isso é muito perigoso. Se esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com outras famílias, pode compartilhar até com seus filhos, se vocês quiserem, né? Ativa o sininho para receber as próximas postagens, vai nas minhas redes sociais, deixa outros assuntos que você gostaria que eu tratasse aqui, coloque dúvidas nesse vídeo ou algumas informações que você achar necessário, eu vou gostar de ouvir vocês. Até breve.